Olá, meus queridos irmãos e irmãs e amigos em geral. Pela graça de Deus, novamente estamos juntos para mais uma nova oportunidade de estudos da e na Palavra de Deus. Confesso que é com grande alegria que voltamos a nos reencontrar com este objetivo. Por isto, recebam os cumprimentos fraternais da 8ª Igreja Batista Filadélfia de Curitiba, que é a patrocinadora deste programa evangélico, bem como de seus ilustres pastores Luiz e Sandra Pedroso. Hoje estudaremos mais uma lição importante, Destarte, da autoria da ilustre psicóloga Gláucia Lima, e que tem como título, abro aspas, Experiências marcantes na convivência com Jesus, fecho aspas. Então, quais são os objetivos da presente lição? Primeiro, conhecer sobre a festa das bodas em Caná da Galileia, onde Jesus realizou seu primeiro milagre transformando água em vinho. Também perceber que os sinais e milagres que o Senhor Jesus realizou foram fundamentais para que os discípulos crescem. E por fim, praticar. Assim como Jesus transformou água em vinho, Ele pode transformar nossa vida de pecado em vida de santidade. O textuário desta lição está no Evangelho de João, capítulo 2, versículo 11, que leio. Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Alguns textos bíblicos inspirativos. Evangelho de João, capítulo 1, versículos de 1 a 12, que leio. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. E Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabia entre 80 a 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a sua borda. Então lhes disse: agora levem um pouco do vinho ao encarregado da festa. Eles assim o fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho e depois
que os convidados já beberam bastante. O vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor vinho até agora. Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, ele desceu a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Ali ficaram durante alguns dias. Esta lição tem como introdução a seguinte descrição. O primeiro sinal miraculoso do Senhor Jesus traz-nos reflexões preciosas. O milagre por si só já tem um efeito transformador. Talvez não mude o caráter de uma pessoa, mas acende uma chama interna para a existência do sobrenatural. E quando isso é despertado, surge a possibilidade da fé em Jesus. O versículo 11 do texto base afirma que os discípulos, ao verem o milagre feito, creram no Senhor. Apesar de tantos milagres realizados por Jesus, não temos resposta sobre por que o milagre acontece com alguns e com outros não. Mas sabemos que por trás de todo milagre existe um propósito divino, um objetivo. Ao ler os relatos dos milagres que Jesus realizou, sem exceção, percebe-se que, além da transformação física, Jesus tinha o propósito de despertar e fortalecer a fé do receptor sobre a sua divindade. Por exemplo, o segundo sinal miraculoso de Jesus foi a cura do filho de um oficial. Qual foi o resultado? Além da cura, todos os da casa daquele oficial creram no Senhor, conforme registrado no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 53. Mas sobre o casamento em Caná da Galileia, quais aprendizagens podem ser retiradas deste milagre que marcou o início do ministério público de Jesus? Imaginemos Maria, Jesus e seus discípulos se dirigindo para o casamento em Caná, que distava provavelmente pouco mais de 12 quilômetros de Nazaré, onde moravam. Quantas vezes durante a sua vida Jesus teria conversado com a sua mãe em relação ao seu propósito neste mundo? Agora estavam eles caminhando para uma festa, onde Jesus transformaria a água em vinho. Bebida esta que posteriormente comparou ao seu sangue derramado em sua morte. Jesus iniciou seus sinais com o vinho durante uma festa na companhia de seus discípulos e encerrou sua caminhada partilhando o vinho com eles na última ceia antes de morrer. Já aqui se conclui que este milagre tinha propósitos e um especial simbolismo. Vamos ao ponto número 1, que trata dos episódios da vida.
o convite para um casamento. O casamento era um evento muito importante e costumava, naquela época, durar em torno de 7 dias. E segundo o autor desta lição, Kinner, página 299, os anfitriões convidavam o maior número de pessoas possível, sobretudo pessoas ilustres, como mestres famosos. Talvez seja por isso que os discípulos também tenham sido convidados. O anfitrião, o responsável pela festa, tinha um desafio nada fácil de resolver: provisionar a quantidade de vinho para os hóspedes, de modo que não faltasse, com o agravante de que muitos participavam da festa em dias diferentes, sendo difícil prever a quantidade de convidados. Foi assim que surgiu o grande problema do evento, pois houve uma falha neste provisionamento. E, segundo Kinner, na sua obra de 2017, se o vinho faltasse, acabaria por criar grande constrangimento ao anfitrião, que seria lembrado como motivo de zombaria. Naquela época, os hóspedes auxiliavam nas despesas da festa com seus presentes. Pode ser que Maria tenha falado a Jesus: eles não têm mais vinho. Tanto para indicar que Jesus deveria ajudar com algum recurso, ou como uma sugestão indireta de que Jesus operasse um milagre. Maria conhecia seu filho o suficiente para ter esta expectativa. Independentemente de qual tenha sido a sua real intenção, Maria confiava que Jesus saberia como proceder com uma solução urgente para aquela situação. Este poderia ter sido somente mais um casamento de tantos, mas parece que foi percebido como uma excelente oportunidade de dar o primeiro chute para o jogo começar. Uma linguagem figurativa, para o ministério do Senhor começar. Vejamos algumas reflexões. Maria foi usada por Deus ao falar com Jesus sobre a necessidade daquele momento. Teria sido Maria a primeira discípula de Jesus? Conhecendo-o, sabia que nele havia sabedoria, empatia, sensibilidade e poder. Será que nós conseguimos realmente crer nessas características de Jesus hoje? Como o temos reconhecido em nossos problemas? Apesar de ter parecido rude, a forma como Jesus se dirigiu a Maria foi muito respeitosa. Algumas traduções usam a palavra mulher e outras senhora, conforme observamos no registro no Evangelho de João, capítulo 2, versículo 4, que já lemos. Aquilo que pareceu arrogante foi, na realidade, o prenúncio de que aquele milagre apontaria para o que futuramente iria acontecer: o derramamento de sangue
e morte de Jesus. Foi um milagre divisor de águas. Jesus passaria a focar em seu ministério até chegar à sua hora, a cruz. Maria guardava em seu coração todas as palavras que ouvira desde o início da gestação. Porém, uma em especial falava de grande sofrimento. Uma espada atravessará a sua alma, conforme registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos 34 e 35. Aquela dura resposta talvez possa ser vista como o cuidado de Jesus em alertar sua mãe sobre o que aconteceria. Apesar das responsabilidades familiares de Jesus, o chamado exigiria uma outra trajetória. Há também algo interessante sobre as talhas de pedra. Apesar de ser proibida a estocagem de água para rituais, haviam judeus que eram mais flexíveis, como provavelmente os daquela casa. Diz Skinner, na página 2017. Jesus, diante do aperto do anfitrião, também foi flexível e empático ao usar a água destinada aos rituais da purificação para evitar a vergonha do noivo de não provisionar corretamente a bebida da festa. Por outro lado, pode-se inferir que, profeticamente, aquele milagre também anunciava que a purificação perfeita está chegando. Não a purificação com a água, mas a purificação pelo sangue de Jesus, representada pelo vinho. Aplicação para a reflexão. Qual a sua percepção em relação às perguntas feitas no primeiro ponto deste tópico? Vamos ao ponto número 2. A formação do discípulo não está limitada ao culto congregacional. A Bíblia ensina que a Igreja de Jesus Cristo tem como princípio o congregar. Paulo exorta sobre isso conforme registrado em Hebreus capítulo 10, versículo 25. Pois era costume de alguns, e infelizmente ainda é, abandonar a congregação. Por outro lado, ir ao culto não resume a prática cristã de um discípulo de Jesus. Nossa vida deve expressar e viver a palavra de Deus em todo o tempo, em casa, no trabalho, no lazer, na faculdade e na comunhão da igreja. Chama a atenção que o primeiro sinal miraculoso de Jesus ocorreu em uma festa de casamento, em meio à alegria regada ao vinho. A título de curiosidade, o vinho servido tinha, sim, um teor alcoólico, mas não recebia o acréscimo artificial de álcool destilado. O vinho era diluído em 2 ou 3 partes de água para uma de vinho. Assim, o melhor vinho era servido primeiro sob a orientação do encarregado da festa, pois os convidados, com o passar dos dias de comemoração, teriam seus sentidos já um pouco adormecidos. Mas, voltando à questão,
Não seria mais prudente Jesus realizar o seu primeiro milagre em uma sinagoga ou no Templo de Jerusalém, em um lugar mais espiritual? Já entendemos o simbolismo deste milagre da transformação de água em vinho. Mas podemos agregar o ensinamento de que nossa aprendizagem espiritual acontece no contexto congregacional e fora dele. Os discípulos estavam em um clima de festa. E foi nessa circunstância que o Senhor revelou um pouco mais do seu poder. O texto relata que os discípulos viram a glória de Jesus e creram nele. Também são as circunstâncias de nosso dia a dia que nos revelarão a glória de Jesus, fortalecendo a nossa fé. Passamos a maior parte da vida envolvidos em tarefas diversas e não dentro do templo. As lutas surgem em nossos caminhos diários, no momento de lazer, no trabalho, em casa, em uma consulta médica ou em uma loja. E não são nesses momentos que teremos a oportunidade de ver a glória de Deus e crescermos em nossa vida espiritual como discípulos de Jesus. O discipulado é de tempo integral. A festa era, sim, um ambiente propício para o mover de Deus, porque ali havia uma necessidade efetiva. Jesus contemplou a dificuldade presente de seu conhecido anfitrião, ao mesmo tempo que alertou sua mãe sobre o momento que se iniciava. Ele compadeceu-se do noivo e fortaleceu a fé dos seus discípulos. Que coisa fantástica! Aplicação para reflexão. Compartilhe sobre milagres que Jesus fez em circunstância do seu dia a dia. Vamos ao ponto número 3, que tem como título Milagres Internos e Milagres Externos. Certa feita, antes de realizar um milagre físico, Jesus fez esta pergunta: que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados ou levante-se e ande? Encontramos este registro no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 24. Então adaptaremos a pergunta da seguinte maneira: que é mais fácil fazer? Transformar a água em vinho ou transformar um coração pecador e orgulhoso? A resposta é óbvia. Jesus tem o poder de fazer os milagres externos, físicos e concretos, bem como os milagres internos, subjetivos e intocáveis. Mas qual é o maior dos dois? Na perspectiva de Jesus, não há qualquer dificuldade em realizar tantos milagres externos como milagres internos. Mas será que, na nossa perspectiva, nós valorizamos mais os externos? Certa vez, tendo os discípulos expressado grande alegria pelos sinais que tinham realizado, Jesus os exortou: alegrem-se, porque os espíritos se submetem a vocês.
mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Encontramos esse registro no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 20. O maior milagre ainda é a transformação interna de nossa vida, que se tornará visível a partir dos resultados de termos renascido espiritualmente. Os milagres externos são maravilhosos, pois trazem alegria, alívio de sofrimentos, desafiam o natural e acrescentam fé. Apesar disso, temos o exemplo dos 10 leprosos, em que apenas um deles retornou para adorar ao Senhor. Milagres internos fazem com que tenhamos um novo jeito de ser. O milagre do perdão, o milagre do renascimento, o milagre da cura da alma. Jesus pode transformar as nossas vidas da mesma forma que transformou aquela água em vinho. Só Ele tem o poder de tal transformação. Aplicação para a reflexão. Na sua opinião, existe diferença de regozijo entre milagres externos e milagres internos? Conclusão. Concluindo, valem algumas reflexões finais. Não existe limite circunstancial para Deus operar milagres. O discipulado deve ser vivido em todos os momentos da vida. Jesus intervém em nossas necessidades e situações difíceis. Os milagres geram fé. A salvação é o grande milagre. Amém.